ainda bom dia. Primeiramente, ao nosso presidente, Edmilson Souza, parabéns pela iniciativa, vereador Jorginho Mota, vereador Lamé, parabéns a vocês por conduzirem esse tema tão importante na casa. Bom dia aos demais presentes da mesa, especialmente ao Silvan, que falou agora há pouco do Sindiquímicos, respeitosamente meu bom dia. Eu vou começar, então, aproveitando a deixa, né? O que a APAS faz em relação à sustentabilidade? Bem brevemente, porque o foco aqui são as sacolas plásticas, né? A APAS ela é signatária do Pacto Global da ONU. Nós temos um trabalho muito forte junto à indústria na questão da logística reversa em vários nossos estabelecimentos, né? A APAS não tem loja, nós orientamos um setor essencial para a sociedade. Nós temos 1.500 CNPJs embaixo de nós e nós orientamos eles para que eles atuem em conformidade com as diretrizes do Pacto Global da ONU. Tá bem? Falando de sustentabilidade, a gente tem também a emenda de Kigali, né, que cuida da questão de gases refrigerantes, onde nós estamos até 2030 e estamos trabalhando com nossos associados para diminuir o impacto causado por esses gases. Então não é só sacolinha. Sacolinha essa que nós não vendemos em nenhum município onde é proibida a distribuição. Ela é comercializada a preço de custo. E aí, realmente, vereador Jorginho, é uma pena o PROCON não estar presente, porque consta da lei e é fiscalizado pelo PROCON que a sacolinha ela é obrigatoriamente comercializada a preço de custo. A indústria vende para o supermercado e a nota fiscal tem que estar ali para comprovar para o PROCON que é o mesmo preço que o consumidor vai pagar. O consumidor poluidor, né? Ele tem a consciência de que ele está comprando um produto que vai poluir o meio ambiente. Nós não somos contra as sacolinhas. Inclusive, tem projeto de lei absurdo no município de São Paulo, que está para a segunda votação, que quer banir as sacolinhas. Banir, olha só, né? E não, a gente pensa no consumidor, a gente sabe que esse não é o caminho, aquilo é utópico, é radical, aquilo é um absurdo, né? Não tem como, né? Até mesmo porque o meio ambiente também não tem fronteiras. Como é que um município fica sem e o município do lado polui à vontade? Então, assim, às vezes a gente precisa de coerência, né? Encontrar um meio termo, um grau comum, para que as coisas façam sentido. Por falar em fazer sentido em relação às sacolas plásticas, não começamos do nada. Na verdade, o primeiro chamamento foi feito pelo vereador Jorginho, que eu parabenizo novamente. Esse projeto de lei, que é de 2014, estava na casa há muito tempo, estava estacionado, nós não estávamos olhando para ele, fomos convidados para vir, falamos, nossa, tínhamos até esquecido do projeto do Lamé, um visionário em 2014. Não forçamos nada. Tá? E viemos aqui como viemos das outras 2 vezes também. Tá? Não tem lobby nenhum, ninguém está pensando em nada, a não ser falar o nosso ponto de vista, aquilo que tem acontecido nos municípios e estados do Brasil que já aderem uma lei e no resto do mundo também. É benchmark, né? O que está sendo feito de bom pela sociedade. Da nossa parte, a gente consegue mostrar, não compete a nós a decisão. Em relação ao município de São Paulo, um projeto de lei de 2011, começou na gestão do Kassab, um projeto de lei que veio a ser regulamentado em 2015 pelo Fernando Haddad, nosso prefeito. Esse projeto de lei justamente proíbe a distribuição de sacolas plásticas e coloca um padrão nas sacolas plásticas com 51% do material de fonte renovável. Muito obrigado. E esse padrão, então, foi adotado. No começo foi complicado para o consumidor. Seres humanos, somos nós, é difícil se adaptar a algo novo. Oscilou por 6 meses a 1 ano, mas depois nós tivemos números expressivos, sobretudo porque é um processo de adaptação. Quando o consumidor, a população, ela percebe que ela consegue colocar um item comprado, mais de um item comprado numa mesma sacola plástica, ela para de fazer o que faz hoje. Você vai comprar 10 itens no supermercado, são 10 sacolas plásticas, uma para cada item. E às vezes você tem uma 11ª sacola plástica só de sacola plástica. É isso que acontece, tá? De fato. Então,
Os dados que a gente tem de redução, esses dados, antes que possa falar, mas tem auditoria, calma. Tivemos no ano passado, na COP26, em Glasgow, né, um lançamento de um livro da CETESB, de cases ambientais de sucesso no estado de São Paulo. Um dos cases presentes, 50 casos, né? 50 casos de sucesso ambientais no estado de São Paulo. Um daqueles casos é justamente o da sacolinha plástica regulamentado pelo Fernando Haddad, né? Um case de sucesso. Então, reduziu. Depois dessa oscilação, né? Quando a população percebeu que cabiam 10 itens dentro de uma sacolinha plástica, se acostumou a isso, nós tivemos uma redução anual, tá, de 21 mil toneladas de CO2 desperdiçadas na atmosfera. Porque, é claro, né, se diminuir o consumo, você não vai produzir à toa. E sendo o plástico um derivado do petróleo, então diminuiu o número de CO2 dispensados na nossa atmosfera. 27,4 mil toneladas de lixo, plástico, por ano, a menos. Talvez por isso a gente tenha ali uma parte do Rio Pinheiros, quase a sua totalidade, já ficando num nível minimamente aceitado para classificar como poluição, porque esses rios são mortos, nem classificados como rio poluídos eles são, mas o Pinheiros está mudando, talvez por conta disso. Poderia ser melhor se os municípios do entorno fizessem a sua parte. Municípios como a região metropolitana, o ABC, Guarulhos, Osasco. E são aí, então, 7 bilhões e 300 milhões de sacolas a menos em aterros, em córregos, em rios. Esse daí são os dados do case ambiental apresentado pela CETESB. Tá? Nós só mostramos os números com inventários de sustentabilidade. E então a CETESB fez esse livro, esse case de sucesso ambiental, foi apresentado na COP26 no ano passado. Então, assim, é claro, né? A gente tem meio que um caminho sem volta. Precisa desse debate, né? Precisa debater a composição da sacola plástica. Precisa de conscientização. E aí é bem oportuno a gente lembrar, se os senhores não tiveram oportunidade de ver, internet, né? Encontra Jornal Nacional, 25 de abril do mês passado, está no Google, está no G1, está em tudo quanto é lugar. Pesquisadores da Holanda encontraram nanopartículas e micropartículas de plástico na corrente sanguínea de pessoas. Tá? E assim, o que a gente tem que foi dito e está nessa reportagem? A gente ainda... Abrindo aspas aqui para o médico Juan Garcia, que participou da pesquisa, né, que é necessário fazer mais estudos para entender como que esses nanoplásticos atingem a corrente sanguínea e o ser humano. Tá? Pesquisas em seres humanos. Pesquisas preliminares em animais mostram a possibilidade de inflamações e má formação de órgãos. Em humanos ainda não há resposta. E nessa mesma reportagem, podem pesquisar na internet, coisa recente, coisa de 10 dias. Né? E nós também não tivemos nada a ver com isso, tá, Silvana? Pelo amor de Deus. Então, a gente tem lá o coordenador do programa da Fundação Heinrich von Stephan, desculpa, meu holandês está péssimo hoje. Ele cita aqui, aí os senhores entendem mais do que isso do que eu, aliás, eu não entendo de indústria de plástico, né? Somente o que o plástico causa no meio ambiente. Para ter uma ideia, segundo ele, mais da metade da produção de plástico feito no mundo em todos os tempos foi feita de 2000 para cá. Então, a gente tem plástico desde o início do século XX, mas mais da metade da produção foi do ano 2000 para cá. Então, é claro, é um trabalho que precisa ser conversado, é uma mudança de hábito para o consumidor, a indústria precisa se adaptar, precisa se evoluir. A APAS em São Paulo colaborou com o município na questão da conscientização da população, dos nossos consumidores. Então, essa comissão, eu parabenizo novamente aqui, essa reunião conjunta é fundamental. E a posição da APAS é a seguinte, em relação a esse projeto de lei que não foi provocado por nós, nem essa reunião foi provocada por nós, mas a posição da APAS é, caso o município de Guarulhos, os nossos legisladores,
queiram conduzir a sociedade guarulhense pelos caminhos do desenvolvimento sustentável, eles podem contar com a APAS, que nós sabemos como fazer. Tá? Se não quiserem, esse é um caminho que logo mais ou logo menos irá chegar aos senhores. É apenas saber quem vai conduzir a sociedade até lá. E nós estamos à disposição, parabenizamos novamente todos os senhores e muito obrigado, um bom dia, agora uma boa tarde a todos.